Bom dia. Bom, na live de hoje, então, a minha proposta é apresentar o tema, né, de estresse no trabalho, o estresse ocupacional de uma forma sólida e também de trazer, né, dicas sobre identificação de fontes de estresse no trabalho e possíveis estratégias para redução do estresse no ambiente de trabalho, né, para trazer essa melhoria de qualidade de vida no ambiente de trabalho. O Fernando Cachelli coloca aqui: penso que saber administrar, como disse a Cristina, é o grande segredo. Concordo, Fernando, muito bom, muito bom. Bom, hoje então é a nossa 20ª live, como eu estava comentando, de um grupo de lives que começou então em janeiro deste ano. Ano passado, em novembro de 2023, eu me deparei com a nova lista de classificação de doenças no trabalho, né, que foi publicada e revista pelo Ministério da Saúde. E eu fiquei bastante preocupada com a inclusão de tantas doenças consideradas ou sendo então consideradas como doenças do trabalho. Dentre elas, o burnout oficialmente entra para esta lista, né? Então, semana passada a live foi especificamente sobre burnout, então quem perdeu e tiver interesse em revisitar essa live, todas estão na verdade, lá no YouTube da Coaching for Action. Então tem as 19 lives anteriores, todas com temas pertinentes ao ambiente de trabalho, então essa relação de colaborador e empresa e o ambiente de trabalho em si. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E me deparando então com essa lista, eu pensei, bom, preciso fazer alguma coisa para gerar consciência que o ambiente de trabalho ele está um ambiente onde as pessoas estão adoecendo. Mas este não é um ambiente que é natural, né? Não é natural que o colaborador adoeça no ambiente de trabalho. Inclusive, quem for estudar, né, sobre o tema do trabalho, vai perceber que lá, né, quando a gente começa a falar de trabalho, o trabalho ele acontecia para que as pessoas, né, os colaboradores, os trabalhadores, pudessem se alimentar e ter uma moradia. Mas o conceito do próprio trabalho ele foi mudando ao longo do tempo. Então o trabalho ele não é hoje mais entendido só como uma condição para a gente se alimentar e ter um lugar para morar. Ele é muito mais do que isso. E com isso, a relação de trabalho ela também foi modificando ao longo dos tempos. E o estudo do estresse no trabalho, o estresse ocupacional, para mim, é um tema que ele me interessa desde a minha formação em psicologia, que aconteceu lá de 98 a 2002, quando eu e uma colega de faculdade, nós nos unimos e fizemos uma vasta e profunda pesquisa sobre o tema, sobre estresse ocupacional. Foi fruto, né, e foco do nosso estudo de trabalho de conclusão de curso. Naquela ocasião, nós focamos, então, na profissão dos médicos que atuavam em rede pública daqui de São Paulo, com o intuito de conhecer mais e entender sobre o assunto. E agora, né, 22 anos depois, eu me deparo com esse tema que vem sendo muito discutido, inclusive de forma mundial, não só nas organizações, mas também em muitos congressos. Esse tema vem sendo apresentado, né, com uma forma de um boom, né? Muitas pessoas estão falando assim, nossa, aconteceu um boom sobre esse tema, tá todo mundo falando agora sobre estresse ocupacional. E o que aconteceu, né? Então, muitos pesquisadores trazem que esse boom acontece aí em relação a esse momento pós-pandemia e ao novo cenário de trabalho, né? Que é esse trabalho remoto.
E a gente vai falar mais um pouquinho ao longo aqui do nosso encontro. E se vocês quiserem colocar alguma consideração no chat, fiquem à vontade, tá bom? Então, os registros que nós temos, né, sobre estresse ocupacional ou estresse no trabalho, eles surgem em 1936, a partir de uma afirmação do Dr. Hans Selye, que diz que o estresse ele é um processo vital e fundamental. E ele pode ser dividido em dois tipos, né, que é o que ele chama de estresse quando acontecem mudanças boas, e nós temos o estresse que ele chama de estresse positivo, e quando a gente atravessa uma fase negativa, que é o que ele chama do estresse negativo. Portanto, o estresse é um processo vital nas nossas vidas, né? Ele faz parte da nossa constituição. E o que define o estresse bom e o estresse ruim, né, ou positivo e negativo, como ele utiliza o termo, né, é a percepção e a interpretação do indivíduo que está vivendo um determinado cenário, que está se deparando com uma determinada situação. Então, a partir da percepção e interpretação deste indivíduo perante a um determinado cenário, a um determinado evento, ele pode ser considerado, né, então, suas reações, né, como um estresse positivo e um estresse negativo. Os fatores que causam estresse positivo e negativo, eles são os mesmos. As consequências, né, no sentido fisiológico, também são as mesmas. Mas o efeito que ele causa psiquicamente, eles são distintos. Então, quem quiser saber mais sobre este tema em específico, né, que é o eustresse, desestresse, na quinta-feira eu vou publicar lá no LinkedIn da Coaching for Action um artigo sobre o tema. Então, com informações mais profundas da live de hoje, com as referências bibliográficas também estarão lá. E vou falar um pouquinho mais também sobre esse tema. Então, na quinta-feira, quem tiver interesse, pode buscar no LinkedIn da Coaching for Action. Então, o estresse no trabalho, de acordo com Benevides, ele é caracterizado por 3 fases. Né? A primeira fase é chamada de fase de alarme, que é a fase em que o organismo está exposto ao agente estressor. Então, quando se ativa o estado de alerta. Né? E acho que aqui muitas pessoas conhecem, já passaram por este estado de alerta, com certeza, em algum momento da vida, né? E é chamada, então, essa primeira fase de alarme. A segunda fase é chamada de fase de resistência. Então, continua, né, essa ativação do organismo, permanece essa ativação no organismo. Entretanto, na fase do alarme, né, não consegue, assim, ele não consegue continuar no mesmo patamar da fase de alarme. Porque se ele continuar no mesmo nível, isso vai gerar exaustão muito rapidamente. Então, essa fase de resistência tem um passinho atrás da fase de alarme. E a terceira fase, que caracteriza o estresse no ambiente de trabalho, é a fase de esgotamento. Então, que é esse contato contínuo com o estressor. Então, esse mecanismo de adaptação que ele acontece aí na fase de resistência, ele se rompe. Né? Então, os sintomas lá da fase de alerta, eles se tornam mais profundos com esse contato contínuo com esse agente estressor. Né? E aí causa a exaustão. E o estresse crônico leva ao tão famoso e conhecido burnout. Então, o estresse no trabalho, ele é uma resposta física e emocional negativa a um desequilíbrio entre demanda de trabalho e os recursos disponíveis para lidar com esta demanda. Lembra que a gente falou de percepção e interpretação? E quais são, então, as principais causas, né, que podem, então, levar a este estresse ocupacional? Então, como a gente falou, o estresse, ele é um processo vital, né, que a partir da interpretação e percepção do indivíduo,
perante um determinado evento, ele pode se apresentar como estresse positivo ou estresse negativo, o estresse e desestresse. Então, dessa forma, é possível a gente afirmar que as causas são variadas, certo? O que vocês acham? Se eu tenho, né, a percepção e a interpretação, a causa, elas também podem ser as mais diversas possíveis. Me conta como que a gente está aqui no chat. Mas algumas pesquisas já trazem informações de alguns agentes estressores no ambiente de trabalho. Então, nós temos alguns agentes que eles já são considerados como, por si só, agentes estressores desse ambiente de trabalho. Alguém gostaria de colocar alguma percepção ou a sua percepção em relação a quais são os possíveis agentes estressores no ambiente de trabalho? Coloca para mim no chat se alguém tem ideia ou sugestão ou já leu sobre o assunto, né? E compartilha com a gente quais são os agentes estressores no ambiente de trabalho. Então, alguns agentes estressores, né? O Fernando colocou aqui como cobrança de metas exageradas, a Cristina Neder, dificuldade de comunicação. Perfeito. Então, a gente tem nessa cobrança de metas exageradas, a gente pode chamar também, né, colocar num bloco junto com sobrecarga de trabalho, né? Prazos apertados, então os prazos que não são adequados, né, ou não são realistas, ambientes de trabalho muito competitivos, entra também nessa lista de acordo com pesquisadores, pressão constante para esse atingimento de meta, jornada de trabalho extensa. Lembra que eu falei lá no começo que esse boom, né, sobre estresse crônico levando ao burnout, ele tem acontecido nesse momento pós-pandemia e também em função do trabalho remoto? Então, essa carga, essa jornada de trabalho extensa, ela tem sido muito estudada, né, nessa nova forma, né, vamos colocar assim, de trabalho remoto, né, onde as pessoas não têm mais aquela quebra para ir para o trabalho presencial. Então, você levanta, você, né, faz o seu café da manhã e sai de casa. Então, você vai, né, você tem esse seu transporte até o trabalho, seja num transporte público, seja no seu carro, mas você faz essa condução. Então, tem uma quebra. No horário de almoço, a mesma coisa, né? Normalmente, os profissionais, eles saem para almoçar. Então, também tem uma quebra no período de trabalho. O que já o trabalho remoto não tem, ou as pessoas ainda, a grande maioria, não conseguiu ainda instituir essas quebras, né? De quando eu começo a trabalhar, então já tá tomando café da manhã, já tá trabalhando, durante o horário de almoço, né? Tá almoçando já numa reunião online, numa reunião virtual. Então não tem muito essa quebra entre horário, né, de trabalho, descanso, minha vida pessoal. A falta de reconhecimento e políticas de gratificação claras, e aí entra, como a Cristina colocou, né, a questão da comunicação é fundamental, e a gente vai falar um pouquinho mais também da comunicação mais à frente. A comunicação clara, a comunicação objetiva, né, a comunicação transparente, ela é fundamental, porque de outra forma ela se torna um agente estressor, né? A ausência de aceitação de problemas de saúde mental no ambiente de trabalho também é um agente estressor. Não poder falar sobre o assunto quando se tem necessidade de falar, que a gente chama de um ambiente que não tem segurança psicológica, né? Então, ele também é um agente estressor. E eu já vi muito isso, né? Não, nossa, não fala sobre isso. Aqui a gente não pode falar sobre isso. Isso, infelizmente, ainda acontece em algumas organizações. E é um agente estressor
negativo, né? Clima organizacional hostil é um outro agente estressor, né? O clima organizacional hostil é aquele onde é permitido o assédio, bullying, né? Por que eu digo permitido? Porque muitas vezes não se pode falar, né? Não tem esse ambiente, esse espaço para que isso seja contido. Então, às vezes as pessoas, mas todo mundo sabe que isso acontece e ninguém faz nada. Então, nesse sentido, eu usei a palavra permitido. E quando é um ambiente que tem falta de suporte, né? Dupla liderança, a Cristina Neder coloca aqui, né? Muito bem pontuado. O ambiente organizacional inadequado, ele também é um agente estressor. Em que sentido? Ambiente físico, propriamente dito ambiente físico. Sabe aqueles ambientes muito quentes ou muito frios? Eles são ambientes estressores ou que não tem ventilação alguma, né? Ambientes desorganizados causam, né? São agentes estressores. Com pouca iluminação, com muito ruído ou com ruído excessivo, que é mais comum em indústrias, ou numa situação. Há 2 semanas atrás eu fui a um shopping e paramos o carro numa das vagas do shopping, do estacionamento, que é um subsolo. E aí tinha um profissional na moto, né, fazendo a segurança ali do estacionamento na moto. Então ele percorria aquele andar, né, com moto entre os carros, enfim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção assim na hora, né, quando eu me deparei com ele passando assim à nossa frente, foi que a atuação dele, né, a jornada dele de trabalho é naquele andar, naquele subsolo, que não tem iluminação nenhuma, né, tem as luzes só, mas não tem uma iluminação natural, né, não tem iluminação natural. E a sensação é que era de noite e eu tava chegando para almoçar, né? Quando eu saí de lá, eu tive essa reação, eu almocei, fui ao cinema e saí do shopping. Então foi só esse período, um período de lazer. Quando eu saí, né, minha primeira reação foi, nossa, tá de dia ainda, né? E não tive como não pensar nele, né? Ele tá lá uma jornada de pelo menos 8 horas de trabalho, no escuro, que ele não sabe se tá chovendo, se tá de dia, se não tá. Esse local, 8 horas, sem mudar de ar, enfim, ele é um agente estressor, né? Cenários, né? Então, empresas onde tem cenários de instabilidade. Cenário de instabilidade, ele também é um agente estressor. Que tipo de instabilidade? Alguns exemplos apenas, né? Tem muitos outros. Por exemplo, uma empresa onde os processos de demissões estão acontecendo com muita frequência. E aí, né, a pessoa, o colaborador, ele fica meio que preocupado lá esperando, será que meu celular vai tocar? Será que se tocar, será que é a minha vez agora? Porque tá todo mundo sendo demitido, porque a sensação é essa, né? Quando não se tem informação. Tá todo mundo sendo demitido, será que eu sou o próximo? Quem vai ser o próximo? Isso é um agente estressor. E aqui, de novo, relaciona a questão da comunicação que a Cristina Neder mencionou. Essa falta de clareza sobre o que está acontecendo com a empresa, sobre determinados processos políticas de recursos humanos, né? Essa falta de comunicação ou uma comunicação adequada, eles são agentes estressores. Um outro agente estressor muito comum é quando a empresa ela passa por um processo de aquisição, por exemplo. É muito comum. Mas que equipe vai ficar? Vão ficar as duas? A nossa sai, a outra entra? Quem vai ficar? Quem vai fazer o quê? Né? Ele é um agente estressor. De novo, a comunicação. Se não bem comunicado, ele se torna um agente estressor. Né? E quais são as consequências? Então, tem, né, pesquisas que trazem esse nome, né, que foi publicado na Harvard Business Review, que é de incivilidade, né? Então, quais são as consequências de manter um ambiente organizacional de incivilidade com tantos agentes estressores que podem, então, levar os colaboradores
ao estresse crônico, que leva ao burnout. Então, esse cenário é um cenário para a organização, para o colaborador, né? A gente já entendeu, extremamente negativo, extremamente tóxico, né? E para a empresa, para a organização, da mesma forma, porque um ambiente, né, ou manter este ambiente, gera custos. E são custos altos, como o custo de rotatividade, né, custo de afastamento de pessoas, né, por doenças, né? Então, o custo, ele, de fato, ele é muito alto, né? Então, você demite, aí você precisa contratar, então tem um custo do processo seletivo de novo, de treinar um profissional novo para aquela determinada área. Então, o custo realmente, ele é muito alto. E a depender da área de atuação da empresa ou daquele time, daquela área, ele impacta, inclusive, no seu cliente, né? Porque se é um profissional que ele faz um atendimento direto ao seu cliente e ele não está satisfeito, ele está estressado, esse atendimento ele também tem um impacto muito negativo. Pode levar, inclusive, ao cliente, né, preferir utilizar ou comprar os serviços ou o produto de uma outra empresa, do seu concorrente. Então, impacta diretamente na preferência e satisfação dos seus clientes. E como uma consequência mais consistente, né, eu posso trazer aqui a informação publicada no livro da Harvard Business Review, que ela diz que a OMS estima que juntas depressão e ansiedade custam à economia global $1 trilhão por ano em perda de produtividade. E essa informação, ela foi levantada e pesquisada antes da pandemia. Então, estima-se hoje que este valor seja muito maior do que quando foi feita essa pesquisa antes da pandemia, né? Então, investir em ambientes saudáveis psiquicamente, investir em ambientes onde há o cultivo da segurança psicológica, que reduzam os agentes estressores, sempre a partir de um diagnóstico organizacional muito bem conduzido, né, por um profissional competente, que pode, né, fazer então a leitura desse diagnóstico de forma apropriada e trazer soluções, né, de planejamento, através de planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico, de novo, como eu falei na semana passada, né, progressivo e contínuo, é fundamental para a saúde dos colaboradores e das organizações. É a redução de custo, é aumento de produtividade, né? E, sinceramente, essa é uma questão de cunho, né, social, né? Não é só para a empresa, né? Esse trabalhador, ele tem família, ele tem amigos e o impacto é muito grande em todas as esferas, né? E aqui também eu vou mencionar uma live que eu fiz também para quem quiser ou tiver interesse, né, em se aprofundar um pouco mais em relação aos impactos do colaborador na sua família e na sociedade. Vai lá no YouTube da Coaching for Action, tem uma live que eu fiz com o Dr. Leonardo Sanches, né? Ele é médico da família e da comunidade, e nós falamos exatamente sobre esse assunto, tá? Sobre o impacto que tem o trabalhador, o colaborador, que adoece no ambiente de trabalho, né? Qual é o impacto que isso tem para a família e para a sociedade. Então tá bem legal a live também, convido vocês para darem uma olhada lá, que vale a pena, tá? E agora, Tati, você mostrou todo esse cenário pra gente, né? O que é possível, então, fazer, né? O que as organizações podem fazer. Então, aqui é importante ressaltar, acabei de falar, mas vou pontuar novamente. A importância de um diagnóstico bem feito, né? Bem aplicado e bem analisado. É extremamente importante. Eu tenho recebido muitas
muitos contatos de empresas, né? Alguma delas com essa ansiedade, né, de querer resolver. Não, mas me passa só o valor, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É super importante que o consultor, que o profissional que vai auxiliar a sua organização possa fazer um diagnóstico da sua organização, né? Porque aquele que está de fora, ele está de fora daquele cenário, então ele tem uma visão diferenciada, ele não está contaminado com aquele ambiente, então ele pode enxergar situações que quem está dentro não percebe. Então é super importante que o consultor, que o profissional tenha esse espaço para fazer o diagnóstico e para te propor estratégias ou desenhar juntos estratégias que possam efetivamente solucionar, né, as questões da sua empresa. E cada empresa tem as suas questões específicas, portanto, requerem também, né, estratégias e intervenções específicas para a sua empresa. Então, dito isso, né, eu vou dar algumas dicas, né, vou apresentar algumas possíveis estratégias para que vocês saibam que estas estratégias, elas existem, né, e elas são possíveis de serem aplicadas em ambientes nestas condições, né, onde há agentes estressores, onde há um ambiente de incivilidade. Por exemplo, pode ser que seja necessário a revisão da cultura organizacional. Então, cultura é o como, né? É o dia a dia. E pode ser, lembra quando eu disse ali atrás, né, que em alguns momentos a empresa ela permite, né, que aí é um agente estressor, o bullying, o assédio, quando ela não faz nada, quando ela não toma nenhuma ação. Então, aqui a gente pode ser que tenha uma das estratégias, seja essa revisão da cultura organizacional. A implementação de programas de bem-estar, e aqui é também bem amplo, né, a questão de programas de bem-estar. Pode ser com apoio financeiro, pode ser, né, com apoio em relação a tempo. Então, ok, pega 10 minutos do seu tempo, pega, né, um determinado período do seu dia de trabalho. Então, tem diversas formas de incentivos para implementar, por exemplo, programas de bem-estar. Implementação de programas de saúde mental. Programas de bem-estar e programa de saúde mental são programas distintos. Se conversam, mas eles são distintos. E eu vou pensar se a gente faz uma live para falar sobre isso também, tá bom? O cultivo de um ambiente seguro psicologicamente é extremamente importante, né? Políticas de recursos humanos transparentes e justas, que de novo entra a comunicação. Programas de desenvolvimento para liderança. Eu também já falei em outras lives a importância de desenvolver os líderes das organizações, né, que ainda algumas empresas acreditam que a liderança ou que o papel do líder ele é quase que, né, óbvio, né, na carreira. Então, que um bom técnico, né, aquele profissional que ele é um exímio técnico, ele será da mesma forma gestor de pessoas. Não é assim que acontece. As competências são distintas, né? Então, de fato, é preciso treinar a liderança para este papel de líder quando eles estão nesse papel de líder. E algumas pesquisas também trazem um dado bem interessante, é que muitos jovens, né? Então, a geração mais jovem que está trabalhando hoje em dia, então que está no ambiente de trabalho, a maioria não quer o papel de líder, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante para as empresas pensarem por que esses jovens que estão, então, iniciando suas carreiras ou
um pouco mais avançada, né, que poderiam até já ocupar algum papel de liderança, porque esses jovens, porque essa geração não quer assumir o papel de liderança, né? Será que eles não querem assumir responsabilidade? Ou será que, né, os papéis que eles têm como inspiração não são positivos? Então, dá uma longa aqui também discussão pra gente, dá também, acho que mais de 1 hora, é um tema para ser discutido, né? Mas que as empresas precisam estar atentas. Então, a implementação de um programa para desenvolvimento de liderança é essencial para transformar esse ambiente, quando se tem, né, esse ambiente de incivilidade. Ele é essencial porque o líder é ele quem modela o seu time, o seu comportamento modela o comportamento do seu time. Isso a gente também já tem estudos e relatos também para a gente estudar e trazer como informação, né? Uma outra estratégia organizacional que é possível é esse olhar para a carga de trabalho. Lembra que a gente falou que é um estressor a carga de trabalho excessiva? E que nesse momento de trabalho remoto ele está ficando mais evidente, né? Então, olhar para essa carga de trabalho é uma também, ou pode ser uma também, estratégia muito importante, tá? Eu lembro que durante a pandemia teve uma empresa que até decretou que em determinado horário, não me lembro agora exatamente, mas talvez do meio-dia às 2, era o horário de almoço para toda a empresa. Então, que ninguém podia marcar reunião neste horário e nem se ligar para falar de assuntos de trabalho. Então, existem estratégias práticas e simples que elas podem ser adotadas e que vão trazer um grande benefício para a saúde mental do colaborador, e isso vai impactar na produtividade, nos resultados da empresa, tá? Incentivo a pequenas pausas durante o dia, né? Essas pequenas pausas são extremamente importantes. Tem um estudo recente que foi feito por pesquisadores da Universidade da Romênia, em que eles afirmam que 10 minutos de pausa durante o dia, eles são capazes de reduzir a fadiga e aumentar a energia. Em cima desse estudo, pesquisadores do Texas descobriram que, estão certo, é isso mesmo, 10 minutos reduz fadiga, 10 minutos aumenta energia, principalmente, né, eles fizeram então uma adição, que principalmente se você durante esses 10 minutos fizer algo que você verdadeiramente gosta. Então, eu gosto de ler, então leia algo, 10 minutinhos de leitura, né? Eu gosto de caminhar, então caminhe por 10 minutos. Então, aquilo que você de fato gosta de fazer durante aqueles 10 minutos são extremamente importantes, né, para reduzir fadiga e para aumentar a sua energia e continuar o seu dia de trabalho, enfim. Então, a gente falou aqui do ambiente organizacional, né? Falamos de estressores no ambiente organizacional e como as empresas podem criar e implementar estratégias a partir de um diagnóstico para a redução desses agentes estressores, até mesmo, né, não haver mais esses agentes estressores. Mas num primeiro momento é preciso que haja essa redução. Outro ponto importante é a gente olhar para as estratégias pessoais, né? Porque quando a gente fala organização, a gente está falando de um prédio, de um nome, né? Mas quem faz a organização são as pessoas. Então, algumas estratégias pessoais que podem também ser ou devem ser adotadas, né, pelos indivíduos, pelos colaboradores são, por exemplo, prática de atividade física regular. Também a gente já tem aí estudos diversos, né, que apontam que exercício físico regular, ele reduz ansiedade, depressão, raiva, que são alguns sintomas que compõem o estresse.
E aí a gente tem aqui o pesquisador Berger e McMillan, em 1993, fazendo essa publicação, né, da importância da atividade física regular para a redução do estresse. Fazer enquanto indivíduo, enquanto colaborador, bom dia, enquanto indivíduo, enquanto colaborador, uma boa gestão de tempo. Então esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, como a gente já, né, vem falando aqui, né, mais ainda é importante se você está no trabalho remoto, né, tenha o seu horário de almoço definido aí de segunda a sexta, tenha o seu horário de início de trabalho, de término de trabalho, defina o seu horário, né? Faça essa pausa aí de 10 minutinhos. Defini que eu vou almoçar do meio-dia a 1, mas eu comi em casa, minha comida já estava pronta, ou eu pedi, almocei em 20 minutos. O que eu faço com o restante do tempo? Descansa, caminha, assiste TV, lê um livro que você gosta, né? É extremamente importante esse momento, essa pequena pausa de descanso, tá? Esse equilíbrio, né? Manter uma alimentação saudável faz toda a diferença. E se você estiver aí pensando, mas Tati, que diferença faz quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de burnout, né? Quando a gente fala de agente estressor? Para quem tiver interesse, lá no YouTube da Coaching for Action também tem uma live sobre exclusivamente este tema com a nutricionista Patrícia, e nós falamos muito sobre isso, sobre qualidade de alimentos e o impacto na nossa cognição, no nosso humor, nos nossos relacionamentos, na nossa produtividade. Então, para se aprofundar nesse tema, dá uma olhadinha lá também. Ter momentos de lazer, extremamente importante, tá? Ter momentos de lazer, passear com amigos, com familiares, né? Fazer pequenas pausas durante o dia, eu tenho, né, falado sobre essas pausas nessa live, e investir num hobby, né, naquilo que você gosta de fazer, mas não é para ganhar dinheiro, né, para você se divertir, para você descansar, é extremamente importante, né? E eu trouxe esse tema, né, o tema do estresse, do burnout, que eu venho trabalhando durante esse mês de junho, muito em função do que eu encontrei, né, nos meus relacionamentos, nos meus contatos, que eu não tinha, a princípio eu iria tratar de outro tema em junho, eu ia tratar do tema de liderança, mas me deparei com colegas, com parceiros, comentando o quanto estavam cansados, exaustos, e que adorariam, né, fazer a live, mas que não conseguia agora, porque precisa descansar, porque não tá dando conta. E eu falei, não, então a gente precisa falar sobre isso esse mês. Então vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para o estresse ocupacional, que pode levar ao burnout, que pode levar a muitas outras doenças, né? Como, por exemplo, síndrome de ansiedade, como uma depressão profunda. E o estresse, ele também, esse estresse profundo, crônico, que a gente chama, ele também leva às questões fisiológicas, né? Então, a gente tem alteração cardíaca, alteração gastrointestinal, alteração de sono. Ele impacta, né? O impacto disso, né? Ele começa na mente, mas ele também é fisiológico e social. Social porque a maioria das pessoas acabam se isolando. Então, não busca ajuda, se isola, né? O que acontece é que todos esses sintomas se tornam ainda mais profundos, mais intensos, né? Então, quem tiver, né, apresentando algum dos sintomas que a gente falou, que eu falei aqui, né, ou que o pessoal comentou também no chat, busque ajuda, né? Busque um profissional da área para te ajudar, tá bom? Eu estou, então, à disposição, né, para auxiliar no diagnóstico, nas organizações, na construção de um plano de ação personalizado, com estratégias específicas
para atender o cenário, né, para atender as necessidades da sua organização. Então, quem tiver interesse em fazer contato, eu estou à disposição, né, para que a gente juntos, né, possamos criar ambientes de trabalho produtivos, harmoniosos, saudáveis, que beneficiem o colaborador e beneficiem a organização e dessa forma a sociedade, tá bom? Então a gente vai caminhando aqui para o final. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa no chat, eu vou deixar um espaço aqui para que vocês possam fazer algum comentário no chat. Reforço para quem entrou depois, né? E talvez não tenha ouvido. Na quinta-feira eu vou publicar lá no LinkedIn da Coaching for Action um artigo com mais informações sobre estresse ocupacional, com informações que eu coloquei aqui nessa live. Lá vocês poderão também verificar as referências bibliográficas, né? E quem tiver interesse, então, dá uma olhadinha lá. Na próxima semana, na próxima terça-feira, eu estarei aqui novamente às 11 horas, ainda sobre esse tema, né? Olhando para o estresse, para o burnout, para essa condição no ambiente de trabalho. Em julho, como eu estou falando aqui de equilíbrio, né, pessoal e profissional, em julho eu farei a minha pausa com as lives. E aí em agosto eu volto com as lives, a princípio, né, programado aí o tema de liderança, tá bom? Vamos falar de liderança feminina, vamos olhar para a importância, né, da gente ter este papel nas empresas, vamos olhar para estilos de liderança e para o impacto dos líderes no ambiente organizacional e nas suas equipes, tá bom? Então são todos também muito bem-vindos. O doutor José Neder Neto, ele coloca aqui, né? A cobrança, meta, resultados, carga horária, né? Esse trabalho full time, esse trabalho direto, né? Sem descanso, responsabilidades de outros que sobrecarregam principalmente esses cargos, né? Aqui a Cristina Neder está comentando, né? Empresários coerentes cuidam de seus funcionários para que não adoeçam e se mostrem produtivos e criativos por mais tempo. Perfeito, perfeito. Outro dia eu li, né, que quem de fato se preocupa, né, com os seus resultados, os resultados da empresa, se preocupa com as pessoas, né? Tem esse cuidado e esse olhar para as pessoas. Fernando Cachan, muito educativa, gratidão. Eu que agradeço, Fernando, agradeço sua presença aqui, agradeço a presença de cada um de vocês, né, que priorizaram estar aqui, né, prestando atenção, contribuindo, compartilhando aqui comigo. Aprendi muito também com cada um de vocês. E próxima terça-feira, às 11 horas, então a gente se encontra novamente. Julho a gente faz um descanso, todos nós, a gente faz um descanso, e em agosto a gente volta com o tema de liderança, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia a todos!